Ore nesse momento. Eu sei que o Senhor já falou com ele. E que na profundidade que o Senhor falou no coração dele, entre no nosso coração. Amém? Que o Espírito Santo traga essa tradução simultânea para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor escreva a Tua palavra na tábua do nosso coração, ó Deus, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, que o Senhor nos ensine, ó Deus querido e santo, da mesma maneira que o Senhor falou com Léo, que o Senhor, ó Deus querido e santo, fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Toma a vida dele, ó Deus, porque sei que, ó Deus amado, não é ele, mas que seja o Teu Espírito Santo falando, Deus querido e santo, conosco, aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus falar do mesmo jeito com vocês que Ele falou comigo, vocês vão apanhar. Graça e paz a todos. Amém. Graças a Deus, que Deus nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Tem alguém feliz? Amém. Tem um que está feliz. Tem alguém feliz? Amém. Glória a Deus. A gente é feliz porque Jesus Cristo nos salvou. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. 1 João. Primeira carta do apóstolo João. A última vez que eu ministrei foi na série Identidade. E eu falei do prazer que a gente encontra em Deus. Hoje eu quero falar mais do prazer que Deus encontra em você. A gente não serve um Deus carrancudo, um Deus tristonho, não. A gente serve um Deus feliz, um Deus que se alegra, um Deus que se entristece, um Deus que aceita ou rejeita, um Deus que quer te ver bem. E quando Ele te ver bem, Ele se alegra com isso. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler até o capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é? Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, um advogado, junto ao Pai. Quem? Meus irmãos. Temos um intercessor junto ao Pai. Quem que é ele? Jesus. O justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço,
mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Tem uma canção que ela é muito profunda. Eu aprendi quando era criança. Diz assim: havia um homenzinho, morava numa casa. Como que é? Me ajuda aqui, pastora Lívia, você é boa nesse negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vai, solta aí, vai, faz Se assim, solta. se solta. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém. Pode se sentar. A mensagem de hoje é uma mensagem para quem acredita que a Bíblia é todo o centro da verdade. Tem alguém aqui que acredita nisso? Ela não só tem uma parte da verdade. Ela é toda a verdade. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela não contém apenas uma fração da palavra de Deus, mas ela toda é a palavra do Senhor dirigida aos nossos corações. 1 João, a primeira carta de João, é, em primeiro lugar, um chamado ao evangelho puro e verdadeiro. Na ocasião que o apóstolo João escreve essa primeira carta, a igreja que ele pastoreava estava tendo alguns problemas, onde a igreja enfrentava algumas dificuldades na vida da comunidade cristã. Foi um período de disputa envolvendo questões comportamentais e teológicas. Surgiu ali um grupo de pessoas que negava a encarnação de Jesus. Eles negavam que Jesus tinha vindo em carne. Esse grupo foi chamado divisionistas, e que depois seriam chamados gnósticos. É difícil essas palavras, eu também tenho dificuldade nelas. Esse grupo era um sistema que incorporava tanto ideias cristãs quanto ideias pagãs. Juntava todo tipo de coisa, colocava no meio do liquidificador, batia e entregava para o povo. Misturava as palavras, misturava todos os ensinamentos, misturava tudo e dava para o povo. Então, a gente pode imaginar que estava tendo ali naquela igreja uma inversão de valores morais, onde a pureza, a santidade já não se fazia tanta questão. Então, nesse momento, João chama a atenção da igreja para ser luz e não trevas, e que o cristão não deve amar o mundo. Por isso, eu quero falar de um desses assuntos, e o tema de hoje é escolhendo Deus e não pecado. No 3 vamos falar isso, para ficar gravado. Amém? 1, 2, 3. Escolhendo Deus e não pecado. Quem quer isso, em nome de Jesus? Conforme a leitura que lemos aqui nessa noite, o verdadeiro cristão é aquele que foi encontrado por Cristo,
foi atingido pelo seu amor e por sua luz, e agora ele tomou uma decisão de ir na contramão do mundo e de suas ideologias. No lugar onde todos amam o pecado, no lugar onde todos amam a depravação, no lugar onde tudo se tornou normal, onde a carnalidade reina, o cristão, ele mira para outro lado e vai em direção a Deus. Amém? Ele vai em direção ao oposto a tudo aquilo que é contrário à lei moral do Senhor. E isso, sabendo disso, que o cristão foi encontrado por Cristo, foi encontrado por seu amor, e ele não deseja o pecado, nasce o primeiro ponto, que é: o que é pecado? O que é pecado? De maneira simples. Parece que eu estou ouvindo a minha voz. Não, mas eu acho que está vindo dali, eu acho que é o celular ali. De maneira simples e diretiva, o pecado, ela é oposição a Deus. O pecado é o quê? O pecado é oposição a Deus, é deixar de se conformar à lei moral de Deus. É deixar de se conformar à lei moral de Deus. Agora vocês ouviram, né? Agora vocês ouviram, não estou ficando doido, não. E isso, vamos lá, isso não inclui somente atos. Isso não só inclui somente atos, mas também atitude. E podemos perceber isso nos 10 mandamentos. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me entendendo? Então, isso nos 10 mandamentos é transmitido. Lá, não somente fala assim: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Lá também vai falar assim: não cobiça as coisas do teu próximo. Não cobiça a casa do teu próximo. Não cobiça a mulher do teu próximo. Então tem aqui uma diferença. Uma está falando de atos, outra está falando de sentimento, de atitudes, daquilo que você guarda no seu coração. Então Deus não está preocupado somente com o seu exterior. Deus não está somente preocupado com aquilo que você faz. Não, meu irmão. Deus está preocupado e muito mais preocupado com aquilo que está dentro de você. Ingere, com aquilo que você coloca dentro de você. Com aquilo que está dentro do seu coração, da sua mente. Por isso nós devemos sempre estar com os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Deus, Ele não te quer somente por fora. Deus quer você por inteiro, por dentro. Então o pecado é o quê? Oposição a Deus. Segundo ponto. O cristão, ele deve odiar o pecado? É uma pergunta para você. O cristão deve odiar o pecado? Totalmente sim. É claro que sim. Se algo entristece alguém que amo, logo eu devo fazer o quê? Afastar daquilo. Se eu amo alguém e esse alguém, quando vê eu fazendo algo, se entristece, logo eu não devo fazer. O pecado, meus irmãos, ele afasta Deus de nós. E repare que eu não falei que afasta você de Deus, mas afasta Deus de nós. Quando vivemos uma vida dissoluta no pecado, uma vida totalmente entregue ao pecado, quanto mais nós tentamos nos aproximar de Deus, mais Deus se afasta de nós. Mais Deus vai se afastando de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Então, vocês lembram
ali do caso que aconteceu lá no deserto. No deserto, Deus estava com eles, caminhando com eles. Deus fala para o povo parar, em frente ao monte, fala para Moisés, suba para o monte que eu vou falar com vocês, e o povo fica no pé do monte, fica lá esperando. Quando Moisés estava com Deus no monte, o povo estava pecando lá embaixo, se corromperam totalmente. No outro dia, quando Moisés desce, vê aquela bagunça toda, Deus vê aquilo, sabe daquilo, fala para Moisés, eu vou sair do meio de vocês, eu vou me afastar de vocês. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meus irmãos, Deus, Ele quer ter prazer em você. Deus quer ter prazer em estar em sua vida. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo. Então, nós devemos odiar o pecado, aquilo que é maldoso aos olhos do Senhor, aquilo que é contrário aos olhos do Senhor, aquilo que não satisfaz o Espírito Santo, nós devemos abandonar aquilo, virar as costas para aquilo e ir de encontro ao Senhor. E isso nos leva ao terceiro ponto. E eu coloquei o nome aqui, pecar sem medo e pecar por acidente. Existe uma diferença entre pecados. No texto que lemos, parece meio confuso, porque no versículo 8, diz assim, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Está falando que a gente tem pecado, concorda comigo? Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Está falando que a gente tem pecado. Versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Está falando que a gente tem pecado. Agora, no capítulo 2, ele vai iniciar dizendo assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas como assim? Eu tenho pecado, mas eu não devo pecar. Como que é isso? Paulo, ele vivia esse dilema. Vivia isso na sua mente. Ele diz assim, em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 7, vamos ler todo o texto, para ficar mais claro. Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 5, se não me engano. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado produzia vida. Vamos mais adiante. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou,
pois fui vendido como escravo ao pecado. Olha só, outrora Paulo estava sendo escravizado pelo pecado. Tá, versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu não estou entendendo isso aqui, Paulo falando. Porque o meu pensamento, ele produz algo, Ricardo. E esse algo é obedecer ao Senhor. Esse algo é me aproximar do Senhor. Esse algo é desejar as coisas do Senhor. Mas por que eu não consigo fazer? E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Aí ele vai continuar dizendo: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha, isso é muito profundo. Então, existe uma força dentro de mim, e essa força é a nossa natureza que herdamos de Adão. Todo mundo já sabe disso, sabe? Nós herdamos uma natureza de Adão, onde nós nascemos no pecado, crescemos no pecado, e essa natureza ainda habita dentro de nós, porque ainda nós somos carne. Nós somos carne, logo nós desejamos aquilo que é carnal. Tem essa força dentro de nós. Porém, Jesus Cristo, ele veio. Ele desceu ao mundo, ele nos encontrou e ele colocou dentro de nós uma outra natureza, a natureza divina, a natureza de Deus. E essa natureza, ela vai produzir dentro de nós um desejo pelas coisas sublimes de Deus. O interesse do Senhor, o interesse de Deus, não é que você o obedeça por obrigação. O interesse, o desejo de Deus não é que você tenha que o obedecer. Não. O povo de Israel, eles não entenderam isso até hoje. Eles tratam a lei como uma obrigação. E não é que você não tenha que cumpri-la, mas em Jesus nós cumprimos toda a lei. Em Jesus nós conseguimos isso, não pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, não, mas porque Ele fez, porque Ele conseguiu. Glória a Jesus por isso. Então, meus irmãos, tem dentro de você uma outra natureza, e essa natureza é ela que te faz desejar, ela que te faz querer, é ela que te faz buscar mais o Senhor. E quanto mais essa natureza estiver entranhada dentro do seu ser, quanto mais essa natureza estiver viva dentro de você, mais você vai querer o Senhor. Amém? Então, pecar por acidente é isso. Pecar por acidente é isso. É eu estou indo, caminhando em direção ao Senhor, e eu estou indo. Porém, a minha natureza está me puxando para trás. A minha natureza terrena está me puxando para trás. Mas eu quero aquilo. Eu quero o Senhor. Eu não vivo deliberadamente, eu não vivo de qualquer jeito. Eu procuro agradar quem? Eu procuro agradar a Deus. Tem alguém comigo? Amém. Pecar sem medo, meus irmãos, é quando a pessoa não entende, não se importa se está ofendendo ou não está ofendendo a Deus. Você faz aquilo que quer, na hora que quer, da maneira que quer. Eu sou dono do meu nariz, meu corpo, minhas regras. Isso é uma frase que veio lá dos infernos. Isso é totalmente antibíblico. Isso é totalmente Oh, Jesus do céu.
Eu acredito que ninguém fala isso aqui, não. Eu sigo para o quarto e para o último ponto. O pecado na vida do crente precisa ser acidental e não algo normal. Precisamos de ter medo de pecar contra Deus. Quarto ponto. Buscamos o prazer de Deus acima de tudo. Amém? Vamos falar isso todo mundo junto? Buscando o prazer de Deus acima de tudo. Esse deve ser o nosso desejo. Coloque-se de pé. Eu já vou partir para o final e eu quero pedir a ajuda do Ministério de Louvor. Acima do nosso prazer, acima, em primeiro lugar, antes do nosso prazer, vem o prazer de Deus. O Evangelho não tem como centro você. Eu tenho essa notícia para te falar. Tem muita gente mentindo para você, dizendo que você é o centro. Estão te enganando. Você não é o centro do Evangelho. Esse Evangelho onde dizem que você é o centro, é um Evangelho egocêntrico, onde coloca o homem no centro. O Evangelho verdadeiro, ele é um Evangelho onde coloca Cristo Jesus no centro. Ele é o Filho. Ele é o Filho de Deus. E através dele nos tornamos filhos também. Só porque ele é filho e ele se sacrificou, se entregou por nós, é que nós nos tornamos filhos. Então o Evangelho não gira em torno de você. Deus não está aqui para te servir. Nós estamos aqui para servir a Ele. Nós estamos aqui não é somente para ter um lugar para ir no final de semana. Deve haver um propósito em estarmos aqui. E esse propósito é satisfazer o Senhor. E quando a gente entende isso, que quando eu satisfaço o Senhor, que quando eu faço Ele feliz, meu irmão, você vive uma vida totalmente cheia de prazer. É como rios correndo dentro de você, é como rios fluindo dentro de você, porque a vida do cristão não é uma vida chata, não. O mundo fala que a vida do cristão é uma vida chata. Não. Eles dizem que nós somos escravos. Eles dizem que estamos aprisionados. E de fato estamos, mas por decisão nossa. O apóstolo Paulo fala que, de qualquer forma, simplificando, de qualquer forma nós somos escravos. Ou do pecado, ou de Cristo. O Evangelho é isso. Fomos encontrados feridos e nós estávamos achando que estávamos curados. Nós fomos encontrados caídos, achando que estávamos de pé. Nós fomos encontrados sujos, achando que estávamos limpos. Fomos encontrados mortos, achando que estávamos vivos.
estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas Jesus Cristo nos encontrou. E aí ele falou assim: vou te colocar de pé, vou limpar suas vestes, vou sarar suas feridas. Tem alguém entendendo isso? Eu vou te colocar de pé, eu vou lavar as suas feridas, curar as suas feridas, lavar as suas vestes, e eu vou te deixar livre. Livre. Não tem prisão nenhuma mais. Você não vai ser mais prisioneiros. Aleluia, aleluia. Aí você escolhe. Você vem ou você fica e torna escravo de novo. Esse convite é um convite irrecusável. É um convite que não tem como negá-lo, porque quando Ele nos encontra, quando Ele nos acha no lamaçal do pecado e nós vemos a sua face deslumbrante, a sua face de luz, a sua bondade, o seu amor nos envolvendo, a nossa resposta automática é: sim, Senhor, eu vou te servir. E quando você decide servi-lo com inteireza de coração, com inteiramente, quando você entende, quando você coloca isso em sua mente, que obedecer ao Senhor é a melhor coisa, e obedecer tudo aquilo que Ele nos pede. E se nós não obedecemos, o texto que lemos diz: nós não fazemos parte da família dEle. Ah, meus irmãos, quando você entende isso, esse obedecer se torna leve, se torna prazeroso. A lei dEle, a lei moral dEle começa a formigar em seu coração, em seu peito, em sua mente, e tudo que você quer é fazer para Ele, é seguir a Ele, é ter Ele. Olha aqui. Talvez você pense: não é isso tudo não. Eu não estava nessa situação não. Deixa eu te falar, não é a intensidade com que você fez, mas é contra quem você fez. Talvez você pense: o que eu fiz não foi tão grave, eu acho que eu não estava tão afastado dele assim não. Meu irmão, a santidade dele é tão grande, a beleza dele é tão grande, a luz dele é tão grande, a justiça dele é tão grande. Então qualquer coisa que você tenha feito, uma mentira, um olhar torpe, um desejo obscuro, uma maldade, é demais para Ele. Isso atinge o meu coração, porque quando eu penso nisso, a todo momento eu mereço ser punido, eu mereço ser julgado, em saber que Ele é tão santo e eu sou tão pecador, mas mesmo assim Ele decide me amar, mesmo assim Ele decide me curar, Ele decide me ajudar, Ele decide a não me deixar só. Levanta sua mão, glorifica o nome dEle.
pecado não deve ser... O pecado não deve ser algo prazeroso para você, por mais que para a nossa carne seja bom, seja agradável aos nossos olhos, o final é morte. E Ele sabe disso, por isso Ele diz, não vai por esse caminho, é como um pai guiando o filho. Esse caminho não, vai por aqui, é aqui ó, aqui é melhor para você. Aí o filho vai por outro caminho, cai, se machuca, volta para o pai o recebe, vai por esse caminho. Ele decide ir por esse caminho agora, mas chega no outro lugar, e aí ele fala, eu vou por aqui, o pai fala, não, por aí não. E aí você fala, vou sim. E aí cai de novo, mas ele te recebe de novo, porque é isso que o pai faz. Ele sabe o que é melhor para você, e tudo que Ele quer é que você o obedeça, o ame. Sabe por que tem no meio de nós tantas pessoas fracas, espiritualmente falando? Porque ainda não entenderam esse princípio, que a alegria dele é a nossa força. A alegria dele é a nossa força. Então se eu faço ele feliz, se eu agrado ele, eu sou mais forte, eu sou mais forte, eu sou mais forte. Talvez você está seguindo um caminho e está achando, tá tudo bem, tá tudo legal. Toma cuidado, você sabe se ele está se agradando, você sabe disso, porque se ele não estiver, esse caminho vai terminar com uma queda, e essa queda pode ser grande demais, que te leve à morte. Não é medo que eu quero te trazer, é uma esperança. É uma esperança de que Ele está te esperando, e tudo o que Ele te pede é: me obedeça, me ame, me obedeça, porque quando você me ama e me obedece, eu vou te levar, eu vou fazer você voar nas asas da águia, eu vou te fazer brilhar, ser luz do mundo, ser sal da terra. Aleluia. Salmo 1. Eu vou ler esse salmo, e logo após a gente vai fazer uma oração. Dê as suas mãos um para o outro, atravessa os corredores. Eu quero que você tem como colocar aqui? Tem como colocar aqui na tela? Salmos Salmos de número 1. Salmo de número 1. Eu quero que você leia isso em voz alta, que transmita todo o seu amor, toda a sua alma nesse instante. Salmos de número 1, versículo 1 ao 3. Achou? Salmo número 1, no 3, meus irmãos. Vamos ler com força. 1, 2, 3. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na sua lei. Feche os seus olhos. Que o Espírito Santo te toque nesse instante. Que o Espírito Santo te convença nesse instante. Que você dê liberdade ao Espírito Santo para mexer onde for.
para trabalhar onde for. Você vai sair daqui pensando nessa palavra, não porque eu preguei, mas é por causa da palavra. Você vai sair daqui pensando nela. Você vai chegar em casa pensando nela. E você vai continuar pedindo: Senhor, trabalha em mim. Trabalha em mim. Trabalha em mim, Senhor. Trabalha em mim. Trabalha em mim, Senhor. Trabalha em mim. Deus, meu Pai, que nós não venhamos te obedecer. Que nós não venhamos te obedecer apenas por obrigação, Senhor. Que o Senhor seja o nosso maior anelo. Que o nosso prazer venha estar na lei do Senhor. E nela meditemos dia e noite. Que o nosso prazer esteja em Ti, colocado no Senhor, em satisfazer a Tua vontade. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar na nossa vida e ter a liberdade para fazer, nos convencer de que estamos num caminho mau e nos levar para um caminho bom, um caminho reto, um caminho justo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não queremos caminhar a passos largos para o inferno. Nós queremos caminhar em direção ao Senhor, em direção ao céu, em direção à luz do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, nos encha de novo, e de novo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa ele te dizer: está errado aqui, tira isso daqui. Ele te diz: isso não te pertence mais. Isso não pertence mais a você. Eu vou te levar a um outro lugar. Eu vou te levar a um novo patamar. Eu vou te levar a águas profundas. Aleluia. Ele quer te encher para uma vida próspera no Senhor, para você obedecer ao Senhor. Transborda, Senhor. Transborda, Senhor. Aleluia. Derrama a tua glória. Até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.
pastor Kes me deu a liberdade de terminar o culto, então vocês segura aí. A sua oração agora é para que Ele te encha. E esse encher não vai parar até ficar cheio, não. Ele vai transbordar aquilo que já está cheio. Esse transbordar do Espírito Santo não é para você ir embora para casa e ficar quietinho, não, sentado no sofá. É para você se encher mais dele e continuar se enchendo mais dele e obedecendo e dando prazer a ele e ele te dando prazer em servir a ele. Feche os seus olhos e diga: me transborda. Diga: me transborda. Diga, me transborda. Me transborda, Senhor. Me transborda do teu Espírito, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Me transborda. Me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche até transbordar. Me enche, me enche, me enche, me enche. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado. Diga assim a ele: Deus quer ter prazer em você. Você quer ter prazer? Dê prazer a ele. Satisfaça ele. Obedeça a ele. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor com mais força. Deus é belo. Deus é maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta de extrema importância. Nós temos aqui nessa noite alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ter prazer nele, em seguir a ele. Tem alguém aqui nessa noite? Faz assim com a sua mão se você que quer entregar. Não. Amém. Senhor, queremos te agradecer pela tua presença. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom, é belo, porque o Senhor nos encontrou caídos, mortos em nossos delitos e pecados e nos amou mesmo assim. O Senhor nos encontrou fora do aprisco, fora do lugar seguro, e o Senhor nos trouxe para a seguridade do Senhor. Quero te agradecer porque temos paz em meio à tormenta. Quero te agradecer porque em meio às dificuldades o Senhor se mostra conosco. E quando o Senhor se mostra conosco é agradável, é suave, é maravilhoso. Oh Senhor, Tu és lindo, Tu és belo. Nos faça ver a Tua beleza, nos faça ver a Tua beleza. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém.